Fala galera, sejam muito bem-vindos. Agradeço de antemão você estar aqui assistindo o vídeo. Então quem ainda não é inscrito no canal, por favor, clica aqui embaixo em se inscrever e dá aquele joinha para curtir o vídeo. Hoje vamos falar de uma das defesas na execução, defesa típica do executado chamada impugnação ao cumprimento de sentença ou apenas impugnação do executado. Parênteses, lembrando aqui aquela diferenciação de defesa típica e atípica. Consistente defesa típica, naquela defesa que é regulamentada expressamente no CPC, de forma detalhada, prazo, nomenclatura, forma de apresentação, legitimidade para apresentação, matérias alegáveis. Defesa típica é aquela defesa principal do procedimento executivo. E lembrando, nós temos duas defesas típicas na execução civil: a impugnação ao cumprimento de sentença, tema da aula de hoje, e um tema de outro vídeo, os embargos à execução ou embargos do executado. E defesas atípicas, aquelas que decorrem do sistema. O sistema processual, civil e constitucional permitem a apresentação de determinadas defesas, mesmo não tão detalhadas em lei, ou com procedimento não tão detalhado, ou não previstas como a defesa principal daquele tipo de procedimento executivo. Fecha parênteses. Então vamos ver no vídeo de hoje a primeira defesa típica do executado na execução civil, consistente na impugnação ao cumprimento de sentença ou impugnação à execução de título judicial. A impugnação vem toda regulamentada em um único artigo do CPC, artigo 525, que tem lá vários parágrafos que trazem toda a regulamentação importante do tema. É claro que com algumas omissões, e no momento das omissões aqui, eu vou trazer a solução para vocês. Primeiro ponto é o seguinte: cabimento dessa defesa. Como eu disse aqui, por que ela se chama impugnação? E eu complementei ao cumprimento de sentença ou à execução do título judicial. Porque a impugnação é a defesa típica de uma execução de título judicial, cujo rito é chamado no Código de 2015 como cumprimento de sentença. Então a defesa típica, principal, padrão, a regra geral do cumprimento de sentença é a impugnação, prevista aí no artigo 525. A princípio, a impugnação é apresentada por uma simples petição. Daí vem uma controvérsia sobre a natureza jurídica da impugnação. Nós podemos ter várias correntes, eu vou mencionar apenas as três aqui majoritárias ou mais preponderantes. Nós temos uma primeira corrente, por exemplo, do professor Rodalvin e Araquém de Assis, para os quais a impugnação seria uma ação autônoma incidental, tal como os embargos à execução do título extra. Mas não é a corrente majoritária atualmente. Também existe uma segunda corrente, capitaneada, por exemplo, pelos professores Tereza Rudalvin e Nelson Nery Júnior, que dizem que, dependendo do conteúdo, a impugnação poderia ser ora ação ou ora defesa meramente incidental, tal como se fosse uma contestação na execução. Dependendo do conteúdo, poderia ser uma ação autônoma impugnativa ou uma simples defesa. O entendimento majoritário, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, por exemplo, professores Alexandre Câmara, Fred de Júnior, Cássio Carpinella Bueno, Luiz Guilherme Marinoni, defendem que a impugnação ao cumprimento de sentença tem natureza jurídica de simples defesa na forma de incidente processual. Uma simples petição, sem natureza de ação autônoma, sem natureza de processo autônomo, tal como se fosse uma contestação lá do processo de conhecimento, só que dessa vez aqui uma contestação, entre aspas, ao procedimento executivo de cumprimento de sentença, chamada aqui não de contestação, mas sim de impugnação. Então, entendimento majoritário, mera defesa incidental dentro da execução. A forma da impugnação é sempre escrita pelo CPC, ou seja, não cabe impugnação apresentada oralmente e reduzida a escrito, e ela vai dentro dos autos da ação de execução, ou seja, dentro dos autos do rito no cumprimento de sentença. Então, simples petição no bojo dos autos do processo. Quando a gente fala de competência, a competência é simples. Se é uma petição dentro dos autos principais, qual é o juízo competente para a impugnação? O juízo onde tramita a execução, onde tramita um único processo dentro do qual o executado está apresentando a defesa. E quando eu falo aqui de executado apresentando a defesa, eu já antecipo o tópico de legitimidade, entre aspas, ativa e passiva. Ou seja, quem pode apresentar a impugnação e contra quem é apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença. Bom, quem pode apresentar a impugnação classicamente é o executado, aquele sujeito que está apontado no polo passivo de uma execução de título judicial. É a regra geral o executado poder apresentar a impugnação. Mas raramente terceiros
podem apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença quando eles se enquadrarem na figura de responsáveis, por exemplo, do artigo 779 ou do artigo 790, pessoas que tenham responsabilidade patrimonial, primária ou secundária, sei lá, sejam coparticipantes do título executivo judicial, mas ainda não tenham sido intimados para execução, mas correm a iminência de serem co-executados. Então, pessoas que demonstraram interesse, por exemplo, seu patrimônio possa ser atingido por execução, têm legitimidade ativa para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que não sejam já executados. Então, o executado é o sujeito principal e pessoas que possam vir a assumir a posição de executado por exemplo, terem responsabilidade patrimonial e seus bens estarem sujeitos àquela execução, eles também podem apresentar essa defesa típica do cumprimento de sentença. E legitimidade passiva, contra quem se apresenta? A resposta é muito simples, exequente. Então ela é apresentada contra o exequente, tal como mais ou menos a contestação, fazendo aqui um paralelo com a fase de conhecimento. O prazo da impugnação ao cumprimento de sentença vem lá no 525, caput, e é mencionado 15 dias. 15 dias, cujo termo inicial é o esgotamento de um prazo de 15 dias imediatamente anterior. Então a gente tem aqui como se fosse um 15 mais 15. Os 15 seguintes são o prazo para impugnação, tema do vídeo de hoje, que correm imediatamente após o esgotamento de um prazo de 15 dias anterior, que é aquele prazo para pagamento, alguns chamam de espontâneo ou de voluntário, uma divergência, mas enfim, aquele prazo do artigo 523 para cumprimento, pagamento da execução em 15 dias sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. Então, esgotado esse prazo para pagamento voluntário do artigo 523 do CPC, começa a correr imediatamente, sendo desnecessária a nova intimação. Automaticamente, primeiro dia útil seguinte, já é o primeiro dia dos 15 dias para impugnação ao cumprimento de sentença. E aí vem a pergunta, será que quando você faz o 15 mais 15, na verdade não daria para resumir como 30? Então os 15 primeiros são para pagar, os 15 seguintes são para impugnar, então na verdade o prazo da impugnação não seria 30? Cuidado, porque a forma de contagem dos 15 iniciais e dos 15 seguintes pode ser diferente. Por quê? Porque o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, esses segundos 15 dias, é um prazo claramente de natureza processual, porque é para apresentar a petição defensiva intra-autos, chamada impugnação ao cumprimento de sentença. Então o prazo claramente processual entra no conceito do artigo 219, caput, parágrafo único, prazos em dias, contados apenas os dias úteis. Porém, aquele primeiro prazo para cumprimento voluntário da obrigação, pagar em 15 dias, do 523, sob pena de multa de 10% e honorário de 10%, ainda não é pacífico, se ele é contado em dias úteis ou dias corridos. Porque alguns dizem que seria um prazo processual, mas ele não deixa também de ser um prazo de natureza material ou híbrida, porque o pagamento é ato também de direito material. Está lá no Código Civil que o pagamento extingue a obrigação. Ele é praticado pelo cliente, né, pelo devedor, e não pelo advogado. Ele é praticado pela parte, não pelo advogado. Então existe uma divergência se os primeiros 15 são contados em dias úteis ou dias corridos. Mas esse não é tema da aula de hoje. A questão é os 15 seguintes, acabado o primeiro 15, do 16º dia, que é o primeiro para impugnação, aos novos 15 para impugnação, sem dúvida alguma, esse segundo prazo é contado da impugnação apenas em dias úteis, por se tratar claramente de um prazo para a prática de um ato processual, ou seja, um prazo com natureza processual. O parágrafo 3º do 525 permite a dobra de prazos na hipótese do artigo 229, ou seja, o prazo que é de 15 pode ser contraído em 30 quando tivermos litisconsórcio, ou seja, mais de um executado ou executados, com advogados diferentes, de escritórios de advocacia diferentes, em processos de autos físicos. Nessa hipótese, o artigo 229, com seus parágrafos, diz, o parágrafo 3º do 525, é possível a dobra de prazo, nesse caso de litisconsórcio. E aí cada litisconsorte tem autonomamente um prazo de 30 dias. E aí vem outra pergunta, será que aqueles outros sujeitos especiais do processo, que podem ter prazos diferenciados, aí são os prazos em dobro, eles teriam prazo em dobro para impugnação? Exemplo, Ministério Público, exemplo, Defensoria Pública, exemplo, Fazenda Pública, Procuradorias? A resposta vai ser sim, mas depende do fundamento.
Vejam só, fazenda pública, em juízo, ela pode ser executada. E a gente tem um outro procedimento, que não é o padrão. A gente tem um procedimento do cumprimento de sentença contra a fazenda pública. E lá, no artigo 535, a fazenda tem defesa, a fazenda ré, né, executada, tem defesa, a defesa também se chama impugnação, e o prazo lá no 535 é de 30 dias. Acaba sendo exatamente o prazo dobrado, 15 vezes 2, dando 30. Mas ali não fala 15 vezes 2, ali já fala no 535, 30 dias direto, o prazo para a fazenda pública no cumprimento de sentença contra a fazenda pública. E se, por exemplo, o executado for o Ministério Público ou for alguém assistido pela Defensoria Pública? A resposta é que é possível sim a dobra de prazo, aí pelos artigos gerais, artigo 180 e 186, 180 Ministério Público, 186 Defensoria Pública, que permitem um prazo em dobro para manifestação nos autos. E como eu mencionei no início do vídeo, nada mais é do que uma simples petição incidental, ou seja, impugnar o cumprimento de sentença é manifestar-se nos autos. Então se encaixa perfeitamente na redação dos artigos 180 e 186, que dão um prazo em dobro quando o réu ou executado forem Ministério Público ou Defensoria Pública. Uma outra observação sobre prazo, parágrafo 11 do artigo 525. Eu retorno esse parágrafo e a explicação desse parágrafo em outro vídeo, dessa vez de defesa atípica na execução, no vídeo que eu vou falar de objeção e exceção de não executividade. Mas o parágrafo 11 do 525 permite a apresentação de impugnação depois do prazo, desse primeiro prazo de 15. Quando se tratar de uma questão superveniente. Ou seja, nesse primeiro prazo de 15 mais 15, né? 15 para pagar e 15 para impugnar, nesse primeiro prazo da impugnação do 525 caput, logo após os 15 para pagamento, devem ser alegadas todas as matérias. E eu já vou explicar se sob pena de preclusão ou não. Mas vai que surge um problema, uma penhora incorreta, uma penhora de um bem impenhorável, uma avaliação equivocada de um bem penhorado, depois desse prazo. Se o bem só é penhorado depois desse prazo, você não pode impugnar a penhora incorreta ou avaliação errônea antes, na primeira impugnação. Porque aquele ato que você vai alegar alguma ilegalidade sobre ele ainda não tinha acontecido. Então o parágrafo 11 lembra dessa situação de o processo prosseguir, e é claro que a execução vai prosseguir, atos executivos irão sendo praticados, e quando houver algum tipo de ilegalidade ou vício em algum ato executivo posterior à primeira impugnação, é possível apresentar, entre aspas, uma nova impugnação. Só que uma nova impugnação, diz o parágrafo 11, por simples petição, no mesmo prazo da impugnação de 15. Então você tem um primeiro grande prazo para apresentar a impugnação, 15 dias, 525 caput. Questões posteriores a esse prazo, questões novas, fatos novos, atos processuais novos, podem ter a sua invalidade impugnada numa nova simples petição, no mesmo prazo de 15 dias, contado da data do ato. Na verdade, contado da data da ciência do ato defeituoso. Então nós temos essa, alguns chamam de complementação da impugnação, ou segunda impugnação. Pode chamar de segunda impugnação, o parágrafo 11 fala que é simples petição, mas é uma segunda defesa para fatos posteriores. Fato posterior, fato novo, um novo prazo defensivo de 15 dias, pelo parágrafo 11 do 525. Esse prazo, a doutrina mais ou menos resume como prazo preclusivo, mas eu relembro que tem um vídeo aqui na minha playlist do YouTube de defesa atípica chamado Objeção e Exceção de Não Executividade, importantíssimo. Eu abordo lá a diferença de matéria com natureza de objeção e exceção e explico que só precluem matérias defensivas relacionadas ao interesse privado, matérias com natureza de exceção. Por isso, a gente pode chegar à seguinte conclusão: o prazo de 15 dias é preclusivo, ou seja, perde-se o direito de apresentar defesa, mas só defesas que precluem, defesas com natureza de exceção ligadas ao interesse privado. Em outras palavras, a impugnação pode ser apresentada fora do prazo de 15 dias, entre aspas, intempestiva, para alegar matérias defensivas que não estão sujeitas à preclusão, matérias normalmente relacionadas ao interesse público, matérias que normalmente o juiz pode conhecer ex officio e podem ser levantadas a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, por qualquer forma, e por isso podem ser alegadas na forma de uma impugnação por cumprimento de sentença intempestiva. Outra questão interessante é em relação aos efeitos da impugnação. A regra geral, pelo parágrafo 6º do artigo 525, é a impugnação não ter efeito suspensivo automático.
Então vejam só, uma defesa que não tem efeito suspensivo automático, mas permite o efeito suspensivo excepcional por força de decisão judicial, que a gente chama de efeito suspensivo opel judicis e não opel legis. Não há o automático por força de lei, então não há o automático opel legis, mas permite que o juiz dê uma decisão a partir da qual a defesa passa a gozar de efeito suspensivo. Então, seria um efeito suspensivo chamado de opel judicis, por força de decisão judicial. E eu relembro aqui que, como cabem negócios jurídicos processuais atípicos pelo artigo 190 do Código de Processo Civil, é possível, por negócio jurídico processual, se prever efeito suspensivo à defesa do executado. Então, também cabe o efeito suspensivo excepcional por força de negócio jurídico processual, também chamado de convenção processual. Então, não há efeito suspensivo automático da lei, mas o juiz pode atribuir efeito suspensivo e eu completo. As partes também podem atribuir efeito suspensivo, claro, em comum acordo num negócio jurídico processual bilateral. Em que consiste esse efeito suspensivo da execução? É um efeito suspensivo diferente do efeito suspensivo dos recursos. O efeito suspensivo de recurso suspende a exigibilidade da decisão recorrida. Aqui, se a gente está falando em execução de título judicial, cumprimento de sentença, a decisão já é exequível. Não seja estejamos numa execução provisória ou, mais comum, numa execução definitiva, a decisão está produzindo efeitos e o procedimento executivo está tramitando. Em que consiste o efeito suspensivo da defesa executada? Ele não suspende a execução, não impede esse efeito suspensivo, nem a penhora, nem a avaliação do bem. Impede apenas os atos de expropriação e pagamento. Repito, não impede a penhora, não impede a avaliação. Impede apenas a troca de patrimônio, a transferência do bem por patrimônio, ou seja, a expropriação, por exemplo, a venda do bem para terceiro, e o pagamento ao exequente, o levantamento do dinheiro pelo exequente. É isso que esclarece os parágrafos 6º e 7º do 525. O efeito suspensivo não impede penhora e avaliação, mas impede, a princípio, expropriação e pagamento. Porém, o parágrafo 10, e por isso eu disse a princípio, permite a conclusão da execução. Permite a conclusão da expropriação e pagamento mesmo e apesar do efeito suspensivo da defesa. Quando? Quando o exequente requerer o prosseguimento e prestar garantia nos próprios autos calção suficiente e idônea. Então, ele presta algum tipo de garantia sobre o valor total do bem penhorado, o exequente tem direito a exigir do juiz o prosseguimento com a venda do bem penhorado, concretização da transferência do bem para o patrimônio de terceiro, pagamento ao exequente, porque ele apresentou uma garantia. Vai que o executado algum dia ganha a defesa, ele vai se ressarcir dessa garantia que foi prestada pelo exequente. Então veja que o efeito suspensivo já é de difícil obtenção, porque ele exige uma decisão judicial, e mesmo obtido ele não impede penhora e avaliação, no máximo impediria expropriação e pagamento, e mesmo assim, pelo parágrafo 10, é possível a venda do bem e transferência a terceiro, chamada de expropriação e pagamento ao exequente, desde que o exequente preste calção suficiente e idônea, caso ele assim deseje. Bom, o parágrafo 8º diz que é possível efeito suspensivo parcial. Então, por exemplo, se a impugnação ataca apenas um título executivo, ou se a impugnação ataca apenas parte da dívida ou parte do valor, é impugnação parcial, efeito suspensivo parcial. O que não tiver sido objeto de efeito suspensivo prossegue com expropriação e pagamento. O parágrafo 9º lembra a questão de litisconsórcio. Havendo mais de um executado, defesa apresentada só por um e obtido efeito suspensivo só em uma defesa, a princípio o efeito suspensivo da defesa de um litisconsorte não alcança o outro litisconsorte, salvo se a defesa tiver fundamento comum, ou seja, fundamento defensivo do executado 1 alcançar o executado 2. Aí, excepcionalmente, o executado 2 que não impugnou ou não ganhou efeito suspensivo na sua impugnação, raramente ele vai poder ser beneficiado com efeito suspensivo da impugnação de outro co-executado. O 525 não fala, mas um artigo de embargo diz, artigo 919, parágrafo 2º, que essa decisão do juiz que dá o efeito suspensivo ela é modificável. Claro, é uma decisão interlocutória em execução, que confere tutela provisória, né? Uma tutela normalmente de urgência, raramente de evidência, para suspender a transferência patrimonial, que poderia causar um grave dano ao executado, e toda decisão de tutela provisória é modificável. Está nos artigos de tutela provisória, está no artigo de embargo de 919, a gente aplica aqui por interpretação sistemática do CPC por analogia,
essa modificabilidade da decisão. Então, às vezes, o juiz pode negar um efeito suspensivo e depois, com base num fato novo, conceder. O juiz pode conceder um efeito suspensivo e depois, provocado com um fato novo, ele pode revogar o efeito suspensivo que ele havia deferido. E eu acabei de mencionar que esse efeito suspensivo tem natureza de tutela provisória, ou seja, ele pode ser de urgência ou de evidência. O importante é que se preencha os requisitos da tutela provisória respectiva. E além dos requisitos da tutela provisória, o 525, parágrafo 6º, diz que seria necessária, para obtenção do efeito suspensivo, a prévia garantia do juízo, ou seja, o executado deveria ter apresentado bens para penhora em valor suficiente ao total em execução para que a sua defesa tivesse efeito suspensivo. O entendimento amplamente majoritário é que essa garantia do juízo é obrigatória. Ela seria um requisito inafastável, obrigatório, sine qua non, para a obtenção do efeito suspensivo. Alguns ressalvam a questão de beneficiário de gratuidade e justiça, pessoa hipossuficiente sem patrimônio, que deveria ter o direito de obter efeito suspensivo mesmo sem patrimônio, concordo com a tese, e eu minoritariamente defendo a tese que mesmo não no caso de hipossuficiência, a pessoa não é hipossuficiente, mas, por exemplo, ela não tem patrimônio suficiente para garantir uma execução milionária, mas ela não chega a ser hipossuficiente e beneficiária de gratuidade e justiça, assistida pela Defensoria Pública. Simplesmente não tem patrimônio suficiente. Tem uma argumentação muito forte, aparência de direito, e tem um risco de dano enorme, por que não poder obter a tutela provisória? A garantia do juízo não deixa de ser, dentro da ótica de tutela provisória, uma caução, uma garantia. Está dentro do poder geral de cautela do juiz, em tutela provisória, exigir garantias ou dispensar garantias. Então, eu entendo que esse requisito da garantia do juízo, do parágrafo 6º, ele não é inultrapassável, ou seja, excepcionalmente a garantia pode ser afastada, uma execução não garantida, poder excepcionalmente o juiz dar o efeito suspensivo na defesa do executado na impugnação assim mesmo. Essa decisão do juiz que dá ou nega o efeito suspensivo é uma decisão interlocutória que defere tutela provisória e, a meu ver, é óbvio que contra ela cabe agravo de instrumento, porque até mesmo o 1015, parágrafo único, diz que das decisões na execução, todas cabem agravo de instrumento, e também por ser uma decisão que dá ou nega tutela provisória, também entra no cabimento do 1015, inciso 1. Mas que a gente não está nem falando de fase de conhecimento, a gente está falando de execução. Então, o cabimento de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que dá ou nega o efeito suspensivo é bem tranquilo. Aqui não há polêmica do cabimento do agravo de instrumento. Quais matérias podem ser alegadas nessa impugnação? Todas as matérias que podem ser alegadas em defesa do executado, lembrando que aqui a gente está falando de fase de cumprimento de sentença. Um cumprimento de sentença posterior a uma prévia fase de conhecimento. Isso é muito importante porque o 525, parágrafo 1º, ele traz um rol do inciso 1 ao inciso 7, de matérias defensivas. Eu diria para vocês, o rol é taxativo, inciso 1 e inciso 7, parágrafo 1º, taxativo no que se refere a matérias que precluem, matérias com natureza de exceção, ligadas ao interesse privado. Só essas matérias podem ser alegadas em execução e só no prazo de 15. Porém, tem matérias que não estão previstas ali, que são, por exemplo, relacionadas a pressupostos processuais da execução ou do processo em geral, e é claro que podem ser alegadas. Então, matérias com natureza de objeção, que podem ser alegadas a qualquer momento por qualquer meio, ainda que não constem do rol do parágrafo 1º do 525, é claro que elas podem ser alegadas na impugnação. Mas vamos ler o rol, que dá pelo menos uma boa cola das principais matérias com natureza de objeção, mas não todas, e das matérias taxativas com natureza de exceção, que podem e devem ser alegadas nesse momento. Inciso 1 menciona falta ou nulidade de citação se lá no conhecimento, fase anterior, o processo correu a revelia, ou seja, uma fase de conhecimento em que o réu foi revel, porque foi revel, foi condenado, numa revelia errada por uma nulidade de citação, e agora a gente está no cumprimento de sentença. Por exemplo, um réu é surpreendido com uma intimação para pagar em 15 dias sob pena de multa de 10% em honorários, é claro que ele pode apresentar uma petição na execução alegando nulidade ou falta de citação da fase de conhecimento. É a única matéria da fase de conhecimento que pode ser alegada na execução. Segunda matéria, ilegitimidade de parte. Aqui, claro que ilegitimidade para a execução. Então, ilegitimidade ativa ou ilegitimidade passiva. Inciso 3, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. O título não é executivo, não está no rol, por exemplo, do 520, do 515, enfim, lá no rol de títulos executivos judiciais. Ou inexigibilidade da obrigação. Por exemplo, ainda não ocorreu o vencimento, o prazo previsto na sentença, ou pelo contrário, já prescreveu
a execução. E quando a gente fala de inexequibilidade do título, inexigibilidade da obrigação, eu lembro aqui os parágrafos 12 a 15 do mesmo artigo 525 que falam da, entre aspas, chamada de coisa julgada inconstitucional. Em outras palavras, é possível executado na execução alegar a chamada coisa julgada inconstitucional. O que é isso? Diz lá o parágrafo 12, por exemplo. Entra nesse inciso 3 do parágrafo 1º a hipótese de ser considerado inexigível uma obrigação reconhecida numa sentença, fundada numa lei ou num ato normativo, num artigo, que aquele artigo de lei que embasou a condenação foi declarado pelo STF como inconstitucional. E diz o parágrafo 12, em controle difuso ou concentrado. Então o juiz condenou com base no artigo, por exemplo, do Código Civil, a reconhecer uma obrigação e o STF declarou aquele artigo inconstitucional. Então você teria uma obrigação baseada num artigo inconstitucional, logo, entre aspas, uma coisa julgada inconstitucional ou uma condenação inconstitucional. Vejam, essa decisão do STF não precisa ser no caso, nesse caso da execução. Pode ser em qualquer caso, porque fala qualquer decisão do STF em controle difuso ou concentrado. O parágrafo 13 lembra que o STF pode modular os efeitos dessa decisão de inconstitucionalidade. E claro que ele modulando, a gente tem que conferir se está abarcada essa condenação aqui do caso concreto na data da inconstitucionalidade, se já entra na data a partir da qual produz efeitos a declaração de inconstitucionalidade. O parágrafo 14 lembra que essa decisão do STF deve ser anterior ao trânsito em julgado da fase de conhecimento do processo em questão. Então o STF, em outro caso, deu uma decisão declarando inconstitucional. O que importa é que essa data da decisão do STF seja anterior ao trânsito em julgado da fase de conhecimento deste processo aqui. E aí teve a decisão do STF, o juiz não se atentou para a decisão do STF em outro caso, condenou. Agora, na execução por simples petição, impugnação, cumprimento de sentença, é possível pedir a inconstitucionalidade da condenação. Inconstitucionalidade da sentença porque é fundada num artigo, tecnicamente falando, numa norma jurídica declarada inconstitucional. Porque o parágrafo 15 diz, se a decisão do STF for posterior ao trânsito em julgado, o que cabe é a ação rescisória. Não cabe essa petição de impugnação ao cumprimento de sentença. O que o sujeito tem que fazer é entrar com uma ação rescisória contra a coisa julgada da fase de conhecimento. Só que o curioso é, o prazo da rescisória não corre da coisa julgada, desse caso. O prazo da ação rescisória corre do trânsito julgado da decisão do STF. Então você pode ter uma coisa julgada aqui, baseada num artigo ainda em vigor, começa-se uma execução definitiva, 5 anos depois do STF declara inconstitucional o artigo no qual se baseou essa sentença. Do trânsito em julgado dessa decisão, 5 anos depois do STF, começa a correr um prazo de 2 anos para ação rescisória da condenação desse caso. Então a gente tem uma rescisória aí com prazo às vezes maior, porque não conta da coisa julgada do caso, mas conta da formação da coisa julgada do precedente do STF. Fecha parênteses sobre o inciso 3, vamos prosseguir no rol de matérias do parágrafo 1º do 525. A gente tem o inciso 4, que eu dei como exemplo aqui, penhora incorreta, avaliação errônea. Então você quer impugnar, por exemplo, a penhora de um bem penhorável, uma avaliação errada de um bem por um oficial de justiça. Excesso de execução ou acumulação indevida de execuções, inciso 5. Esse inciso 5 é muito comum na prática forense, em que o devedor alega que ele até deve, mas não deve tanto. Exemplo, o autor carregou erradamente ali nos cálculos, na planilha de execução, colocou um juros sobre juros descabido, colocou uma retroatividade do termo inicial lá para trás que não caberia. Então o credor tenta, às vezes por erro, má fé, não importa, por erro, não vamos pensar em má fé, né? Por erro, calcula mais o valor da dívida, coloca um termo inicial antes ainda, antecipado, um juros sobre juros, alguma coisa assim, e está executando um valor maior do que o devido. Nesse caso, o nome da defesa da tese defensiva é excesso de execução. Até devo, mas não devo tanto. Então a execução está em excesso. Nessa hipótese do inciso 5, lembram o parágrafo 4º e 5º, que é dever do executado, quando alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando uma planilha detalhada de débito, crédito-débito, indicando onde está o excesso. Então tem que declarar o valor correto, qual é o mínimo que ele reconhece como correto, e trazer uma planilha que demonstre o erro de cálculo do excesso. Sob pena de parágrafo 5º, não sendo apresentada essa declaração do valor correto e a planilha demonstrando o erro e o excesso,
sob pena de ser rejeitada liminarmente a defesa. A defesa não vai ser nem lida nesse tópico de excesso de execução. Então não basta alegar que tem excesso, tem que declarar o valor devido e trazer cálculos demonstrando onde está o excesso, sob pena de rejeição liminar da defesa nesse ponto. O juiz não lê esse tópico defensivo. Inciso 6, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, pode ser alegada nessa simples petição de impugnação. E inciso 7, e aqui é interessante, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, desde que posterior à sentença. Gente, você não pode alegar qualquer causa extintiva ou impeditiva da obrigação da fase de conhecimento. Por quê? Porque causas extintivas ou modificativas, impeditivas da obrigação tinham que ser alegadas na contestação da fase de conhecimento. E se foram alegadas, foram rejeitadas coisas julgadas. Se não foram alegadas, eficácia preclusiva da coisa julgada. Deveriam ter sido alegadas e não foram, então foram repelidas. Só matérias posteriores à fase de conhecimento, relacionadas ao interesse privado, é que pode ser alegado. Por exemplo, o pagamento. Não pode ser alegado o pagamento original da fase de conhecimento. Esse já foi rejeitado. Pode se alegar pagamento sim, por exemplo, depois da sentença. O réu foi condenado, fez um pagamento posterior à sentença. Aí ele pode alegar que pagou. Então, causas posteriores à fase de conhecimento, que impeçam, modifiquem ou extingam a obrigação, aí podem ser alegadas nessa impugnação. Por quê? Devido à coisa julgada e à eficácia preclusiva da coisa julgada da fase de conhecimento. Não se pode repetir em execução argumentos que deveriam e ou foram aduzidos na fase de conhecimento. Apresentada a impugnação, o CPC é omisso sobre o contraditório exequente. Mas é claro que o exequente tem que ser intimado para se defender contra a defesa do executado. Como se fosse mais ou menos apresentar uma réplica, né? Se a impugnação é tal como se fosse uma contestação, a intimação do exequente para contraditar a impugnação poderia ser mutatis mutandis, uma réplica. O CPC é omisso sobre o contraditório exequente. O artigo 9 e 10 do CPC, 9 e 10 do CPC, lembram a obrigatoriedade de contraditório substancial e útil. Então a gente tem que dar contraditório exequente. A questão é em qual prazo. Sendo o CPC omisso, nós temos duas soluções. A doutrina diz, eu concordo, que deveria o juiz fixar um prazo de 15, ou seja, o juiz deveria falar assim, ao exequente, no prazo de 15 dias. Por que 15? Princípio da isonomia, simetria de prazos, 15 para a impugnação, 15 para a defesa da impugnação. Fase de conhecimento, 15 para a contestação, 15 para a réplica. Então o juiz deveria fixar 15 por questão de simetria, isonomia de prazos e interpretação sistemática do CPC. Porém, se o juiz não fixar um prazo de 15, claro, o juiz só falar assim, ao exequente ponto, o prazo não vai ser de 15, ainda que devesse ser, ele não vai ser, porque não foi fixado expressamente pelo juiz. O artigo 218, parágrafo 3º, lembra que quando a lei não traz prazo e o juiz não fixa prazo, o prazo é de 5 dias. Então, se o juiz fixar prazo, é o 218, parágrafo 1º, prazo fixado pelo juiz. Seja 5, 10, 15, melhor, a doutrina defende que o juiz fixe 15, mas será o prazo fixado pelo juiz. Juiz omisso e a lei estando omissa, parágrafo 3º do 218. O prazo para manifestação é de 5 dias. Finalmente, também o CPC é omisso sobre como prossegue após o contraditório do exequente. E é claro que cabe fase de instrução probatória na impugnação ao cumprimento de sentença. Cabe, por exemplo, como eu mencionei aqui, prova documental, você juntar um anexo, a petição de cumprimento de sentença, exemplo, mostrando o pagamento posterior. Claro que no contraditório a impugnação cabe prova documental, e além da prova documental pode haver também prova pericial, pode haver, por que não, prova testemunhal. Então todos os meios de prova admitidos na fase de conhecimento são admissíveis no incidente defensivo, repito, desde que relacionados a matérias posteriores à fase de conhecimento. Então uma testemunha sobre uma causa extintiva posterior à fase de conhecimento, um documento relacionado a um vício processual posterior à fase de conhecimento. Então cabe prova documental, prova pericial, inspeção judicial, prova testemunhal, eventualmente pode caber audiência, por que não, proibitiva de testemunhas, depoimento pessoal, cabem todos os meios de prova admitidos em direito. E finalmente, ao fim dessa instrução probatória, o juiz decide. O CPC não diz qual é a natureza jurídica da decisão do juiz no incidente, impugnação ao cumprimento de sentença. Mas a gente pode raciocinar da seguinte maneira,
pegando um pouco de uma cola de um artigo do CPC velho, do Código de 73, e um pouquinho a questão também da defesa na outra espécie de execução. Querendo dizer o seguinte, o que importa é o que a decisão faz com o procedimento executivo. Se a decisão extinguir totalmente a execução, ela entra no conceito de sentença do artigo 203, parágrafo 1º. Extinguiu totalmente a execução, ou seja, acolheu 100% a defesa, e era uma defesa total que extinguiu 100% da execução, é sentença. E contra a sentença cabe apelação, artigo 1009. Porém, se a decisão que rejeita a impugnação, ou até acolhe a impugnação, mas não acolhe a impugnação por inteiro, ou acolhe a impugnação por inteiro, mas é uma impugnação parcial, faça o que faça, essa decisão ela não chega a extinguir totalmente a execução, não vai ser sentença, pelo 203, parágrafo 1º. Então vai ser, ao contrário senso, decisão interlocutória. E sendo decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento, pelo artigo 1015 do CPC. Parágrafo único. Decisão na execução, cabe agravo de instrumento. Então rejeita a defesa, decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. Acolhe parcialmente a defesa, não extinguiu a execução, é decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. Acolheu totalmente a defesa, mas era uma defesa que não era contra toda a execução, não era uma defesa total, era uma defesa parcial. Não extinguiu totalmente a execução, é decisão interlocutória, cabe agravo. Somente a decisão que acolhe totalmente uma defesa total, uma defesa integral, extingue por consequência integralmente a execução, essa decisão é sentença contra a qual cabe apelação. Finalmente, sobre sucumbência, para terminar o nosso vídeo e terminar essa nossa aula de hoje. Sucumbência e condenação em honorários. A súmula 519 do STJ assim diz: na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Então veja, rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não caberiam mais honorários para o exequente, porque o exequente já tem aqueles honorários do 523, honorários de 10% junto com a multa de 10%. Porém, eu lembro que existe um artigo em outro espaço do CPC, artigo 827, parágrafo 2º, que menciona assim, lá na execução do título extrajudicial, só que aqui a gente está falando de título judicial. E lá na execução do título extra diz o 827, parágrafo 2º, os honorários podem ser levados até 20%, em caso, mesmo que não opostos lá os embargos, se no final do procedimento levar-se em conta o trabalho realizado pelo advogado exequente. Então chega no final da execução, viu que o advogado exequente teve um trabalho extra, seja por trabalhar na defesa do executado, e até mesmo sem necessidade de defesa do executado, por exemplo, ele teve que pedir 2 desconsiderações da personalidade jurídica, teve que pedir o reconhecimento de uma fraude patrimonial para buscar um bem no patrimônio de terceiro. O advogado teve um trabalho que foge ao comum, pode ser majorado os honorários na execução de 10 para 20. Isso lá no título extrajudicial. E aí vem a pergunta: poderíamos aplicar por analogia essa possibilidade de majoração dos honorários por um trabalho extra, não comum, não usual da execução? Minha opinião de Bruno é que sim, é possível essa majoração e aplicação sistemática desse dispositivo. Só que a gente tem divergência em matéria de enunciados. Enunciado 450 do FPPC, Fórum Permanente de Processualistas Civis, diz que se aplica essa regra ao cumprimento de sentença, que é particularmente o meu entendimento. Só que o enunciado 51 da INFAM, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura, diz no enunciado 51 que essa majoração de honorários não seria aplicável à impugnação ao cumprimento de sentença, porque ela diz embargos aqui em impugnação, mas eu não vejo o menor sentido para não fazer uma interpretação sistemática. Se o advogado tem trabalho extra numa execução de título extrajudicial, qual é a diferença do advogado ter um trabalho extra apenas porque o título é judicial? O trabalho extra é igual. Os honorários remuneram um trabalho adicional. É imprevisível, que foge ao comum do advogado. Então, se é permitida a majoração lá, eu não vejo o menor impedimento para se fazer a majoração aqui também no cumprimento de sentença. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima.